O Salgueiro Maia portou-se otimamente. Era um jovem com 29 anos, nessa altura, jovem capitão que tem um brilho enorme naquilo para que eu não queria que acontecesse, que não esperava que fosse um confronto entre forças militares. As tropas de Cavalaria 7 contra as tropas da Escola Prática de Cavalaria. E o Salgueiro Maia tem um comportamento notável, porque com grande coragem, com um equilíbrio muito grande, grande estabilidade, vai confrontar-se com o brigadeiro segundo comandante da Região Militar de Lisboa, que está a assumir o comando, que era o homem no quartel-general da Região Militar de Lisboa, encarregado era a autoridade da ordem pública, e é ele que assume o comando no terreno das forças de que o governo pode dispor. Cavalaria 7, que não tinha ficado descomandada, por ineficácia dos comandos, dos meus grupos de comandos, e as forças relanceiras, os dois. O meu dia só terminará, do ponto de vista da envolvência nestes acontecimentos, só terminará pelas 19h10, mais ou menos, quando o já naquele momento ex-primeiro-ministro, ou presidente do Conselho, professor Marcelo Caetano, saiu numa chaimite preso em direção à Pontinha. Portanto, aí nós terminamos a nossa reportagem. Portanto, são 9 horas, não é? 9 horas contínuas de reportagem, não é? Apanhando essa boleia desses colegas da Rádio Renascença, e todos passados junto da unidade de cavalaria que tinha vindo de Santarém. Quando, na tarde de 25, já meio-dia e tal, de 25, o capitão Salgueiro Maia entra em contacto comigo e pede a Óscar, que era aqui a designação do posto de comando, pede a Óscar uma nova missão, porque aquela está esgotada. A missão que ele tinha dado para estar estacionado no terreno estava esgotada. Já tinha nessa altura dezenas de viaturas que se tinham rendido de Cavalaria 7, o Regimento de Cavalaria 7 de Lisboa, o Regimento de Lanceiros 2 de Lisboa, que já se tinham reunido e tinham entregue, já se tinham rendido ao Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia pede uma nova missão e eu, nessa altura, sabendo já que Marcelo Caetano está, desde há muito tempo, no Lar do Carmo, dou a missão ao Salgueiro Maia para reconstituir a coluna da Escola Prática de Cavalaria de Santarém e rumar até ao Lar do Carmo, cercando o quartel-general do comando da GNR, para obrigar à rendição de Marcelo Caetano. Se eu, por acaso, nesse momento, naquele momento em que estou a ter que dar novas missões, se eu tenho feito o contrário, se eu tenho dado ao Major Jaime Neves o comando da coluna que ia cercar o Lar do Carmo, e ao Salgueiro Maia o comando da coluna dele, que iria cercar e tomar o quartel-general da Legião Portuguesa em Penha da França, o destino tinha sido completamente diferente. O Salgueiro Maia hoje era perfeitamente apagado, não sabia quem era. O Jaime Neves podia ter tido o maior brilho ou não, porque as características individuais do Jaime Neves levam-me a considerar que na euforia da vitória, ele que era um causista terrível, mas vê-se aí agora no meio do povo para ser vitoriado, que era um homem do MFA, aparece como um homem do MFA, o Jaime Neves era capaz de ter feito um disparate qualquer para no Lar do Carmo. A comando, agora seguro da vitória, era capaz de ter arrebentado para o Lar do Carmo, para ter morto para o Marcelo Caetano, não sei o que é que ele poderia ter feito. Portanto, ainda bem que eu fiz ao contrário. Portanto, foi um momento ali de lucidez. Há um momento, por exemplo, em que fugimos todos. O primeiro momento, a primeira vez que o Salgueiro Maia deu ordem de fogo aos carros de combate e aos soldados para dispararem sobre a parte superior do edifício do quartel da GNR, foi um matraquear, não é? Quer dizer, parecia um bombardeamento, não é? E, portanto, para o ouvido dos paisanos, que éramos já uns milhares de pessoas que estávamos ali, não se percebia, não se distinguia se os outros lá de dentro estavam a responder ou não. E, portanto, foi uma debandada e nós, eu e os dois outros companheiros de reportagem, fomos na onda, todos fugimos e encontrámos-nos numa tasca qualquer, ali quase a 100 metros de distância. Porque, entretanto, apareceram dois elementos, um Pedro Feitor Pinto, o Dr. Pedro Feitor Pinto, que era o Diretor Nacional da Informação, juntamente com o adjunto dele, com o assessor, que era o Nuno Távora, vão a casa para o Jornal com um bilhete escrito pelo adjunto militar do Marcelo Caetano. O Spínola não reconhece a letra do Marcelo, e ele conhecia a letra do Marcelo, tinha relações com ele, políticas, não reconhece a letra do Marcelo, pode que não aceita a presença dos outros dois, e só com
com uma carta escrita pelo Marcelo ou com o telefonema do Marcelo, é que ele aceita ir ao Lar do Carmo. O Marcelo dá-se a coincidência que estão esses dois elementos do governo em casa de Spínola, quando o Marcelo telefona ao Spínola, exatamente a pedir a ele para se jogar ao Lar do Carmo. O Marcelo aí o Spínola fica tranquilizado, reconhece a voz do Marcelo, sim senhor, tem uma conversa com ele, diz-lhe que de facto não tem nada a ver com o movimento, mas pode entrar em ligação com o movimento e saber o que é que o movimento pretende em relação à rendição. Telefonam para aqui, eu atendo o telefone e ele conta-me esta história toda. O Marcelo telefonou, acaba de telefonar e tal, perguntar-lhe se ele pode ir ao Lar do Carmo. E a conversa que ele teve com o Marcelo, diz que não tem nada a ver com o movimento, mas pode entrar e tal. E depois pergunta-me, o que é que pretende fazer? Vai ao hotel ao Lar do Carmo receber o poder das mãos do professor Marcelo Caetano? Vai mandar alguém para em seu nome? Ou quer para que eu vá lá? Aceita que eu vá lá para cumprir essa missão? E eu disse lá ao Jornal, o Jornal vai fazer parte da Junta de Salvação Nacional, considera-se mandatado pelo movimento e desloca ao Lar do Carmo para, a fim de receber o poder das mãos de Marcelo. Pronto, para não estar ali a empatar. A partir de certa altura, parecia que era quase uma representação teatral cujo final a gente sabia qual era. E era um final feliz, digamos, para as pessoas que estavam ali. Isto é, os maus eram derrotados e os bons ganhavam. E eu atribuo isso a duas razões. Uma subjetiva e outra objetiva. A subjetiva é no sentido de, certamente, que as pessoas que foram para ali eram as pessoas que estavam contra o regime, não é? Aquelas eram as pessoas que desejavam o fim do regime. E, portanto, havia, não medo, mas euforia. Havia a grande esperança de que era, finalmente, ao fim de 48 anos, que o regime ia cair. Isto é, digamos, a minha interpretação subjetiva do sentimento das pessoas. Não medo, mas euforia, mas satisfação, mas até empenho. As pessoas diziam ao Salgueiro Maia, procuravam o Salgueiro Maia para dizer ali uns GNRs, olha que eles vêm por ali, para aquele lado. Eles participavam também, como se fossem eles próprios que estivessem no cerco a cercar a GNR. Pois uma questão que eu considero objetiva, e isso eu digo também na reportagem várias vezes, e é impressionante, e sempre que me lembro disso, acentuo essa impressão com que fiquei. O Salgueiro Maia movimentava-se no palco da ação, no teatro, não é, da ação de guerra, como alguém que dominava tudo. Inclusive fazendo bluff. No centro repito, do teatro de guerra, os jornalistas começam-lhe a fazer perguntas e ele dá uma conferência de imprensa, em pé. E eu lembro que lhe perguntei, a essa altura, a GNR está muito bem equipada. E ele diz, não, tem só umas hipóteses de fumos e tal. Bom, e é nessa altura, nessa conferência de imprensa, que de repente se ouve as pás do helicóptero. Se sente que há um helicóptero que vem ali e tal. Fica tudo assim a olhar. Ele olha, diz, helicóptero, Força Aérea, é nossa. E continua a dar a conferência de imprensa. Ora, 3 dias depois ele contou-me que quando viu o helicóptero ficou aflito. Porque ele sabia que a Força Aérea não estava com o MFA. Portanto, eles tinham 2 ou 3 pessoas que os apoiavam, mas a Força Aérea, não, enquanto tal, podia realmente, e havia helicópteros na posse do governo, etc. E, portanto, ele quando viu o olhar do militar que esteve na guerra, que esteve em Moçambique e que esteve na Guiné e tal, viu que o helicóptero por cima trazia um helicanhão. E ele diz-me que com aquele helicanhão ele podia fazer uma mortandade ali. Portanto, por outra razão qualquer, se eles tivessem recebido aquela ordem e se a cumprissem, não é? Aquilo podia ser um morticínio. E ele atua como, são nossos. Força Aérea, é nosso. Bom, então isso transmite uma confiança às pessoas que estão ali, que a certa altura o Salgueiro Maia não é apenas o capitão daquela força, daquela coluna. Ele é o comandante de toda a gente. Quer dizer, e portanto toda a gente se entrega confiantemente, mesmo apesar das horas que o cerco leva, e eles nunca mais se rendem, parece que ninguém tem dúvidas de que aquele homem, repito, de 29 anos, que tem nas mãos o fim do regime de 48 anos, parece que aquele homem tem a vitória já assegurada, tem a vitória escrita no seu olhar. Capitão Maia, o que é que pretende este movimento concretamente? Concretamente, pretende acabar com a causa que chegamos, em especial com portanto, a falta de liberdade que cada vez se tornava mais grave. Portanto, em face desses acontecimentos, as Forças Armadas, como conscientes de que devem ser o espelho da nação, e não estavam a ser espelho de coisa nenhuma, conscientes das dificuldades que a nação atravessava e que poderia vir ainda a atravessar,
consequência da política que estava a ser seguida, portanto acharam que entre um desastre, pois a melhor solução era pela força resolver o problema, visto que não havia outra, o diálogo era impossível. Em face disso, como essa adesão começou a ser total, depois começámos a pensar o que é que se poderia fazer. E é interessante que uma semana antes de sair o livro do General Spínola, depois nós chegámos às conclusões a que chegou o General Spínola no livro que fez. Portanto, as diferenças são pouquíssimas, praticamente nenhumas. E Parece um avião que passa neste momento sobre nós. É mesmo um avião. paraquedistas, é novo. Não é? Não. Não. Deve ser paraquedistas. Portanto, há uma informação.